dessa aula é mostrarmos a estrutura básica de uma página HTML. No vídeo anterior, nós vimos como é que é a estrutura de servidor, e agora então nós vamos ver como começar a construir páginas web. Então aqui nós temos a estrutura do projeto, que é criado. Então aqui nós temos as web pages, onde ficam então as nossas páginas. Por padrão, então, nós temos a nossa página index.html, o que a gente vai utilizar para mostrar um pouco do conteúdo dessa aula. Então, olha só, toda página HTML, por padrão, ela tem essa estrutura aqui. Essa parte aqui de cima, começa aqui em cima com essa primeira anotação aqui, doctype HTML, está dizendo que ela é uma página HTML5. Isso aqui é só comentário, podemos tirar. E aqui então começa a estrutura da página HTML. A tag HTML, e notem que ela fecha ali embaixo a tag. Então essa tag HTML ela envolve toda a página. E dentro dela então tem outras tags. Então tem a tag head e a tag body. Na tag head é colocado então várias tags. A tag de título, a tag meta, que define então aqui o padrão de codificação, a tag meta para pegar a largura do dispositivo. Isso aqui é muito útil depois na questão de desenvolver responsividade da página, E qualquer outro arquivo que nós que podemos estar trazendo de uma fonte externa, tipo arquivos JavaScript, arquivos CSS, arquivos de fonte Awesome, qualquer outro arquivo que a gente vai importar aqui para a página HTML, ele é colocado aqui dentro do head. E dentro do body, então dentro do body é que vai o conteúdo que é renderizado então na nossa página HTML. Eu vou colocar aqui no título, mudar o título aqui para Aprendendo Estrutura do HTML. Vamos salvar isso aqui. E vamos colocar essa página para rodar. Demora um pouquinho porque está levantando o servidor. Lembrando que aqui, pessoal, eu estou utilizando, já levantando o servidor, por opção. Não necessariamente precisaria, para estar entendendo como o HTML funciona, de ter um ambiente web formado, Mas como a gente vai estar desenvolvendo, sempre montando, no futuro a gente vai precisar disso, então nós já vamos começar esses exercícios aqui, esses vídeos já mostrando a ideia de uma aplicação completa, já rodando no servidor. Porque nós podemos pegar esse arquivo aqui, index.html, e abrir ele no navegador sem precisar de um servidor. É como se você abrisse um arquivo Word, um arquivo .doc com o aplicativo Word. Então você poderia estar abrindo um arquivo .html com o navegador. Bom, agora o navegador pediu então a autenticação, E está quase pronto. É meio que matar uma mosca com tiro de canhão, Usar isso para só ver a página HTML, mas vamos usar essa estrutura. Então, olha o que aconteceu aqui em cima. Quando a gente mudou a tag título, a tag title, aqui em cima mudou-se o título então da página, O todo write content, então aqui, se a gente for olhar, está dentro do body. E o que é essa tag div? A tag div ela é uma tag que nós dizemos que ela é uma tag de bloco,
Então lá vai ser muito útil quando a gente quiser utilizar a estilização, quando quisermos utilizar o CSS, né, nas nossas páginas web, né? Que aí então nós podemos estar posicionando a partir do div e todo o conteúdo que está dentro dessa div, né? Ele vai estar obedecendo então a estilização dessa div, principalmente no que se refere a posicionamento, a bordas, a margens, né? O div é como se fosse um container, né? É uma embalagem para outras tags HTML. Então eu poderia estar colocando aqui uma tag P, né? Criando um parágrafo, e esse parágrafo então estaria dentro dessa div, ou seja, dentro desse bloco. É como se eu dividisse a minha tela em várias áreas, né? Vamos pegar um texto aqui, um texto automático aqui para Lore Ipsum, aqui para que a gente possa ter conteúdo, né? Bastante conteúdo ali para nossos parágrafos. Então vamos copiar esse texto aqui, vamos colocar lá no nosso parágrafo. Muito bem. Então aqui criamos a primeira tag, um parágrafo, né? Colocamos esse conteúdo aqui, ele acaba colocando tudo numa linha só quando a gente copia, né? Mas eu posso estar quebrando linha aqui, então vamos quebrar aqui para deixar uma linha só para facilitar a nossa visualização. Interessante que assim, ó, se eu estou quebrando linha, não quer dizer que lá na página vai aparecer com essas quebras de linha, né? Lá na página ela aparece obedecendo a configuração do parágrafo aqui, né? Então, olha só, criei o meu primeiro parágrafo. Então, criei um parágrafo. Se eu salvar e vir aqui no meu navegador e atualizar a minha página, tá aqui, ó, aqui meu texto, ele está ocupando toda a página, né? Então ele vai sempre no sentido, ele vai preencher a linha, chegou no final da tela, né? Da largura da tela, ele quebra a linha e assim por diante. Tudo isso aqui depois a gente pode mudar, né? Por enquanto nós vamos só estar criando então esses conteúdos. E olha só, se a gente olhar aqui, ó, ele tem um título, né? Ele tem um título. Esse título aqui, então, no HTML, nós podemos fazer com as tags de cabeçalho. Então, nós podemos colocar aqui as tags de cabeçalho. Nós temos ao todo 6 tags de cabeçalho. Começa aqui pela primeira, H1, né? Essa H1. H1 é a maior, então nós podemos colocar aqui texto. H1. Fechar aqui com a barra, né? Toda tag HTML a gente começa e fecha. Então, olha só como é que funciona esses cabeçalhos aqui, ó. O H1, vamos pegar aqui o H2, o H3, o H4, o H5, e por último o H6. Muito bem, então vamos salvar essa nossa aplicação aqui e eu vou mostrar para vocês então a diferença entre os diferentes cabeçalhos, né? E olha só, então, né, tem o texto, o H1, com o texto já estilizado, né? Já ficou um padrão de estilização, né? E aí, conforme vai aumentando o número do cabeçalho, vai diminuindo o tamanho do texto, né? Então, isso aqui a gente pode estar se utilizando, né, como cabeçalho dos parágrafos, né? Vamos deixar o nosso com um H3, por exemplo, né? Então, vamos tirar os nossos parágrafos aqui e vamos deixar aqui com H3. E aqui então vamos copiar o título, né, desse parágrafo ali, ó.
what is lor y. Então, coloquei aqui, né? Pronto. Agora eu tenho, então, um parágrafo com um título. Poderíamos, então, estar fazendo outros parágrafos, né? Vamos pegar aqui esse texto aqui, ó. Esse segundo, ó, de onde ele vem. E vamos criar aqui um outro parágrafo. Na sequência aqui, depois desse parágrafo, né? Vamos criar um outro. H3. Fechei a tag, where from. Muito bem. E na sequência aqui, então, vamos criar outro parágrafo. E vamos copiar aquele texto de lá. Pronto. Vou copiar só uma parte dele, né? Veja, eu vou colar aqui, eu nem vou me preocupar em quebrar linha, né? Nem vou me preocupar em quebrar essas linhas aqui. E vamos salvar, só para vocês verem a diferença. Que não importa eu estar quebrando linhas ali dentro do código, a renderização é a mesma, né? Muito bem. Então, veja que é muito simples criar um parágrafo em HTML, né? O H você pode escolher isso aqui, qual você quer, né? Qual dos cabeçalhos você quer e o texto do parágrafo. Bom, vamos ver outros elementos que fazem parte de uma página HTML. Por exemplo, a imagem. Nós queremos colocar uma imagem src. E aí o que acontece? Eu preciso de uma imagem, né? Então a imagem aqui, né? Eu tenho o atributo, então aqui o HTML, o IMG é uma tag HTML. O atributo src é o caminho onde a gente vai estar mostrando a nossa imagem, né? E aí ele tem aqui o atributo alt, que é o texto que eu quero mostrar, onde a minha imagem é renderizada, caso não encontre a imagem. Vou colocar aqui, imagem de onça. Muito bem, vamos salvar isso aqui e vamos ver o que ele está fazendo. Olha só, ele colocou a imagem, como não encontrou a imagem, a gente não colocou nenhuma imagem, né? Então ele colocou o texto lá do alt, imagem de onça. Vamos pegar aqui e vamos baixar uma imagem qualquer, onça pintada. E vamos pegar aqui algumas imagens. E vamos baixar essa imagem. Nós vamos salvar essa imagem como... E onde é que a gente vai salvar essa imagem? Ali dentro do meu projeto, né, eu vou vir por aqui, documentos, NetBeans. Deixa eu ver onde é que está aqui o meu projeto. Aula TADES. Dentro do web, eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de... Sim, vai criar essa pasta não. Isso, imagens. E dentro dessa pasta imagens, então já para fim de organização, né? Então eu vou colocar a minha imagem da onça. Pronto, está salvo, né? Então se a gente vir aqui pelo nosso projeto, ó, ele criou a pastinha imagem. E dentro da pastinha imagem tem a onça, né? Então fui lá dentro da estrutura onde é que está o meu arquivo. Dentro da pasta web, web pages, né? Eu criei então o nome que aparece a imagem aqui no... Essa pasta aqui pelo Explorer ele é um pouquinho diferente, né? Então está dentro aqui de documentos, é o caminho do meu projeto, NetBeans. Aí então eu tenho essa aula, esse projeto aqui, aula TADES 4. Né? Então esse aqui é o meu projeto. Esse projeto que eu estou enxergando aqui no NetBeans, esse aula TADES 4, é essa pasta aqui, ó. É essa pasta. Então todos esses objetos que vocês estão vendo aqui dentro, né, são essas outras pastas. Por exemplo, o Web Pages é essa pasta web aqui.
O source packages, que a gente está enxergando aqui, ó, esse source packages é essa pasta src. Como a gente não tem nada no back-end, então, né, ele não tem nada ali dentro, só tem a estrutura de pasta. Se depois, conforme a gente for criar, se a gente for criar back-end no mesmo projeto, ele vai ter conteúdo. E aqui então tem o NB Project, também, né, é arquivo de configuração. E o build, então aqui está o resultado da execução, né, do nosso projeto. Muito bem, então aqui como é que eu vou colocar o caminho para essa imagem? Então, ó, eu estou a pasta imagem, né? Eu vou colocar o caminho relativo. O arquivo HTML, ele está então dentro de web pages. Então eu só vou colocar o caminho relativo aqui, ó. Vou colocar dentro de imagens o nome do onça.jpg, que é o arquivo que eu tenho então aqui dentro da pasta que está dentro da mesma pasta que está esse meu arquivo index.html. E agora, opa, se eu vir aqui, olha só onde é que está pintado aí. Tá aí a minha onça. Muito bem, pessoal. Continuando aqui, então, outro elemento do HTML seriam as listas, né? Vou colocar aqui um HR. O que esse HR faz? Ele coloca uma linha, né? Coloca uma linha horizontal para a gente separar esses conteúdos aqui. Então agora aqui eu vou colocar um H3 e aqui dentro do H3 então nós vamos ver as listas, né? Nós temos dois tipos de listas, as listas numeradas e as listas não numeradas. Então, listas numeradas, que seria o primeiro caso aqui. Vamos colocar então aqui listas numeradas. Toda lista a gente vai começar com essa tag aqui, o L. Isso aqui então representa a lista, né? Só que se a gente fizer isso aqui, né, rodar essa aplicação aqui, olha o que acontece. Apareceu aqui as listas numeradas, né, mas não apareceu nada, né? Se a gente clicar com o botão direito exibir código fonte, olha o que a gente tem aqui. Nós temos aqui a criação da lista, o L, mas como ela não tem nenhum item, então ela não aparece, ela não renderiza nada. Esse recurso aqui de exibir código-fonte também a gente consegue ver como o browser renderizou o nosso arquivo. Então vamos lá. Vamos criar algumas opções. Como é que a gente cria uma opção? Usando então a tag li de list item. Então nós poderíamos colocar aqui. Vamos colocar aqui pera. Vamos colocar uma outra opção aqui, uva. Vamos colocar, cada li é uma opção. Vamos colocar aqui maçã e assim por diante, né? Já tem muita fruta para o meu gosto aí. Então agora vamos atualizar. E aí ele colocou, tá certo, pessoal, eu me confundi aqui. Não é o L, é numerada, é o L. O L de ordered. O U é de unnumbered. Então, olha o que a gente fez aqui. Colocou então a nossa lista numerada, né? Então, o OL cria lista, né, de ordered list, e aí o LI, né, de list item para cada item que a gente quiser. Então, para fazer uma lista, para fazer uma lista não numerada, vamos colocar aqui um HR também para quebrar a lista, né? Não precisamos não. Vamos só simplesmente colocar aqui um H3, né? Lista ordenada.
que daí ela usa marcadores, né? Vai usar aqueles marcadores. Então a gente vai usar o L, vamos colocar aqui como não numerada, né? Não numerada, seria as não numeradas. Isso. O L. Então, olha só, agora criei a lista. Aqui dentro, o item é a mesma coisa da outra lista, né? Então, vamos colocar aqui, ó, a pera. Ah, não. Vamos mudar, tem muita fruta. Aqui nós vamos colocar alcatra. Alcatra. Outra opção, vamos colocar granito. E vamos colocar aqui ainda uma outra opção, costela. Muito bem. Então veja, fazendo isso, o que a gente tem aqui? Nós temos então essa opção de o parágrafo, o cabeçalho, a imagem, né? Lista numerada, lista não numerada, né? Então isso tudo são elementos que fazem parte do HTML. No HTML sem estar pensando em interação, né? Nós vamos ver depois mais à frente que tem o HTML, né, formulários, onde você vai estar interagindo com o usuário. Então, por último, né, para finalizar esse vídeo, eu quero mostrar então como é que funciona a tabela, né? A tabela, houve uma época que a tabela ela foi utilizada para fazer o posicionamento dos elementos HTML, mas agora a W3C condena veementemente esse tipo de atitude, porque tem CSS para fazer isso, para fazer parte de layout, né? Então o que acontece é que a tabela não perdeu a sua finalidade, a sua importância numa página HTML, mas a finalidade dela é exclusivamente tabulação de dados, né? Então eu vou colocar aqui dentro de uma outra div essa tabela, só para fins de organização, né? Entre as duas divs eu vou colocar um HR. Opa. E aqui dentro, então, nós vamos colocar a nossa tabela. Para construir uma tabela, nós vamos utilizar várias tags HTML. A primeira é a table. Então, nós vamos abrir e vamos fechar essa tag table. Então, olha só, ela delimita toda a tabela. Aí nós temos uma tag thead. O que essa tag thead faz? Nós podemos criar, então, o cabeçalho da tabela dentro dessa tag thead. E aqui dentro da... E aí nós temos uma outra tag que é a tbody, né? Então nós podemos criar aqui então o corpo, o conteúdo de uma tag, de uma tabela, né? Então olha só, como é que a gente vai fazer aqui? Aqui nós vamos colocar então um th, né? E dentro desse th nós vamos colocar, por exemplo, código. Nós estamos trazendo um produto. Vamos fechar esse th. Deixa eu colocar aqui de uma forma estruturada, né? Opa. Vou colocar aqui um outro th, que seria então a descrição do produto, por exemplo, né? Vou colocar aqui a descrição. Nós vamos ter uma outra tag, que seria aqui então, vamos pensar o seguinte, o valor unitário, né? Vamos colocar aqui em reais. Nós poderíamos ter uma outra coluna, né? O th está criando colunas, né? Que seria, por exemplo, a quantidade. E aí nós vamos ter uma tag final, né? Que seria então o subtotal. É a típica representação de um cupom fiscal, né? Ou de um relatório de vendas. O subtotal em reais. Então, se a gente renderizar isso aqui, veja que nós temos um cabeçalho pronto. Nós vamos ter um cabeçalho pronto, mas nós não vamos ter... Vamos ir aqui, vamos navegar até aqui embaixo. Ó. Temos o nosso cabeçalho da tabela pronto, né? Então, dentro do thead, nós colocamos as informações de cabeçalho.
Agora, se a gente quiser colocar conteúdo aqui dentro do TBuddy, então nós temos que primeiro criar uma tag TR. A TR é uma linha. Cada linha que a gente quiser criar, a gente tem que criar um TR. E dentro da linha, então, eu vou estar criando as colunas. Então, eu vou ter a primeira coluna com TD. Então, basicamente, nós temos aqui, ó, TR é de Table Raw e TD, Table Data. Então, vamos colocar aqui código 10. Né? Vamos colocar aqui outro Table Raw. Feijão carioca. E o outro aqui, o valor unitário, feijão carioca, tá R$ 7,89 no mercado. Opa, TD, né? Não TR. Aí nós temos aqui o outro, que seria a quantidade, vou comprar 10 quilos. Então aqui o subtotal, então nós colocamos aqui o R$ 78,90, né? Evidentemente eu estou trabalhando moqueando dados aqui, né, pessoal, mas isso aqui nós vamos montar numa página dinâmica. A gente usa um mecanismo, né, para montar isso aqui conforme o resultado que está vindo de algum lugar que está se consultando, né? Então, se a gente notem uma coisa interessante, pessoal, que nós temos que, para cada coluna definida aqui na TabRed, nós temos que ter uma coluna de dados. Então, eu tenho aqui, ó, 5 colunas e 5 colunas de dados, né? Então, se a gente vir aqui agora e atualizar a página, olha o que a gente tem. Temos lá o feijão carioca, né? Claro que ele está um pouco desorganizado a distribuição dele, né? Se eu quisesse colocar mais um produto, então já poderíamos copiar tudo isso aqui que a gente já tem montado, né? E colocar aqui então que o nosso código 11 é quem? Rapaz, o arroz. E aí, qual que está o preço do arroz? Eis a questão, né? R$ 20. Então aqui nós teremos R$ 289. R$ 289. O negócio é comer feijão, pessoal. Salvou. Então agora, olha só, temos outro elemento HTML. Então estamos colocando esses dados aí, né? Então a nossa página está ficando bonitinha. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa do planejado. Ah, legal. Então, estamos aí. Criamos então vários elementos, né? Agora o que nós precisamos criar? Nós precisamos criar uma maneira da gente navegar, né? A gente navegar para outras páginas. E como é que a gente faz isso? Então nós vamos fazer assim, ó. Aqui dentro, vamos colocar aqui em cima na nossa página um cabeçalho, né? Nossa página HTML. A nossa página HTML ela também pode ter as tags thead, né? As tags header. Então nós temos aqui, por exemplo, uma tag header, onde normalmente dentro dessa tag header a gente costuma colocar os recursos de menu, né? Então, não necessariamente precisa estar dentro de uma tag header, né? Você pode criar assim a tag header, mas se quer criar estruturado, cria dentro da tag header. Vamos deixar sem por enquanto. Vamos só colocar dentro de uma div, que se a gente quiser dar uma formatação para esse grupo dentro dessa div, depois com CSS, ele já está dentro dessa div. Então aqui nós vamos criar o nosso link. Nós criamos um link dessa maneira, né? Assim nós criamos um link. E aqui nós colocamos o texto. Por exemplo, nós podemos colocar aqui home, né? Home seria a página principal. E então esse é o texto que vai aparecer no link para nós. E aí ele tem o HTML tem esse atributo, né? Cada tag HTML tem um atributo. No caso do A, que é a tag de link, ele tem esse atributo href. Aqui no atributo href a gente coloca a página que queremos visitar quando clicar nesse botão, né? Então nós podemos criar vários links aqui. Vamos criar esse hr, vamos criar aqui o produtos, vamos colocar aqui, por exemplo, produtos. Vamos criar aqui mais uma página aqui, a página de vendas, né?
E vamos colocar aqui também a página de clientes, né? Então, vamos criar todas essas páginas aqui. Clientes. Olha o que vai acontecer. O que foi construído com isso aqui? Aqui, ó, tá vendo? Ó, home, produto, venda, cliente. Né? Então, criamos aqui o nosso link. Nós podemos até deixar bonitinho aqui, ó, no fundo, né? Vamos começar a deixar um pouco mais bonitinho. Vamos colocar um HR que separa, então, né, o nosso menu dos demais, né? Ó, nós poderíamos deixar essa centralizada. Depois com o CSS a gente vai fazer tudo isso. Só que veja, por enquanto, ó, os nossos links, eles não estão funcionais. Né? Nenhum deles está funcional. O que a gente pode fazer para deixar eles funcional? Então, nós vamos vir aqui e vamos criar, dentro do Web Pages, uma outra página HTML, new HTML file, que nós vamos chamar de produtos. E aqui dentro da página produto, nós só vamos colocar isso aqui, ó. Bem-vindos à página de produtos. Muito bem. Bem-vindos à página de produtos. Vamos criar uma outra pasta aqui, ó, que nós vamos chamar de outra página HTML, que nós vamos chamar de clientes. E da mesma forma, aqui na página de clientes, nós só vamos escrever, ó, bem-vindos à página de clientes. E por último, ainda vamos criar a nossa página de vendas. Né? Vendas. E aqui, então, no nosso HTML, nós só vamos escrever, por enquanto, bem-vindos à página de vendas. Perfeito. O que a gente vai fazer aqui agora? Aqui no nosso index, então agora, quando clicar na página produtos, nós vamos para a página produtos.html. Quando clicar no link de vendas, nós vamos para a página vendas.html. E quando clicar no link clientes, nós vamos para clientes.html. Né? E quando clicar no home, nós vamos para o nosso home, que é o nosso index.html. Né? Então agora, olha só, agora o nosso link ele já está funcional. Então se a gente vir aqui, clicar em clientes, pronto, bem-vindo à página de clientes. Vamos voltar aqui usando o recurso do navegador. Bem-vindos à página de vendas. Bem-vindos à página de produtos. E se clicar aqui em home, ó, ele fica aqui mesmo. Então, para a gente não usar os recursos do navegador, o que a gente faz? Nós pegamos esse código aqui, essa div, né, essa div aqui, ó, e nós copia ela, nós vem aqui no produto, né, aqui no body, dá um Ctrl V, aqui em clientes fazemos a mesma coisa, e aqui em vendas também fazemos a mesma coisa. E olha só, então, se a gente olhar agora aqui nas nossas páginas, vamos dar uma atualizar aqui, né? Olha só, vou para a página de produtos. Beleza, ó, continua com o menu ali em cima, né? Fui para a página de vendas, ó, estou na página de vendas, continua com o menu ali em cima. Clientes, fui para a página de clientes, beleza. Cliquei em home, volto lá para a página principal. Ou seja, vimos como funciona a navegação, então, aqui na nossa página HTML. Bom, pessoal, então, nesse vídeo, eram os assuntos que eu gostaria de mostrar para vocês. No próximo vídeo, então, nós vamos ver como trabalhar com os elementos de formulário de uma página HTML.